Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo eu vou falar sobre assediador extrafísico. Então veja, em outros vídeos eu já comentei sobre esse assunto, então ele é um assunto muito vasto. Então o que seria assediador extrafísico? Então olha, também é conhecido como obsessor, encosto espiritual. Normalmente, assim, nos casos mais graves, que é muito crônico e difícil de resolver, é porque são ex-inimigos de outras vidas, Tá certo? Então, quando está muito crônico, aquilo precisa de uma solução, Normalmente a reencarnação, costuma resolver, Quando é muito difícil, assim, quando está muito crônico o problema, Tá certo? Então já são problemas que vêm de outras vidas, assim, quando é muito grave, Então, olha, a atuação dos obsessores extrafísicos. Então, olha, a ação dos obsessores é extremamente sutil. Pouca gente consegue percebê-los. Eu passei a observá-los melhor porque sou clarividente e às vezes consigo vê-los agindo sobre as pessoas quando a minha clarividência abre. Tá certo? Então, às vezes quando a clarividência abre, eu vejo a atuação deles, assim, Então, a minha clarividência, ela não fica assim, aberta 24 horas, Tá certo? Então, é aquela situação, como eu já expliquei de vídeos anteriores, dá um flash e eu percebo o que está acontecendo, e aquilo vai e fecha. Tá certo? Então, olha, eu vou citar alguns casos que aconteceram comigo. Então, olha, ataque extrafísico. Então, olha, eu estava sentado no sofá da sala da casa onde morava em Guarulhos, lá em São Paulo, quando fui golpeado violentamente no pé por um obsessor com um objeto pontiagudo. Parecia ser um tipo de lança ou arpão. Foi uma dor terrível. Eu lembro até hoje, eu tinha na época assim, acho que uns 26, 27 anos. Assim. Eu estava sentado na sala lendo algumas coisas assim, sozinho, Que a sala onde eu morava, assim, na casa que eu morava lá em São Paulo, era uma sala muito grande, Com carpete, assim, um carpete bem grande, grosso, Tá certo? E eu levei aquela arpoada, aquela espetada no pé, assim, como se fosse uma lança, terrível, uma dor, assim, Agora imagine o ódio, São coisas que já vêm, de outras vidas que precisam ser resolvidas nessa vida atual, Tá certo? Agora imagine o ódio daquele obsessor para comigo, aquilo tem a ver diretamente comigo, Porque ninguém vai atacar assim, uma situação como essa, assim, se aquilo é frequente, é algum problema que precisa ser resolvido, de outras vidas, Então, olha, carência afetiva sexual. Hoje eu moro na cidade de Boituva, em São Paulo, no interior de São Paulo. Certa vez eu voltava da cidade de Sorocaba e já estava na cidade de Boituva. Quando levantei e fiquei em pé no ônibus, já para descer do ônibus assim, Vi através da clarividência alguns obsessores. Então naquele momento que eu fiquei de pé assim, a minha clarividência abriu, eu vi alguns obsessores, Um deles tinha um visual todo desengonçado, estava com o psicossoma alterado, O que demonstrava bem a situação espiritual deplorável em que se encontrava, E parecia um maluco, se movimentando para frente, para trás, ele ia lá na frente do ônibus, voltava assim, por todos os lados. E havia mais uns 2 ou 3 agindo junto com ele. Eles tentavam fazer eu pagar um mico junto a algumas moças que estavam no ônibus. Às vezes fazem o homem descer 2 ou 3 pontos depois só para se divertirem ou por maldade. Isso porque sabem explorar as fraquezas e carências das pessoas. Perto de mim estava o espírito de um jovem, com a aparência de uns 17, 18 anos, que parecia ser meu amigo. E estava atônito, Aquele rapaz, o espírito daquele rapaz, ele ficou perplexo com aquilo, ele não sabia o que fazer, com aqueles obsessores, assim, Os obsessores extrafísicos eram entidades doentes. E isso eu percebia, porque eles eram doentes, assim, Espíritos doentes, assim, Isso para mim eu percebia, era claro para mim, vendo eles através da clarividência, Já aquele rapaz que estava perto de mim parecia ser um espírito sadio, assim, porque ele era tranquilo, assim, Ele estava só
assim, atônito, né? Perplexo com aquela ação daqueles obsessores malucos, assim, né? Tá certo? Então muitas vezes a pessoa assim tá carente assim e fica paquerando as moças ou secando as moças assim, o homem, né? No caso assim, eu estou falando por mim lá, ou outros assim, né, que estejam em situação assim, né? Então eles exploram isso daí assim. Às vezes você vai descendo um ponto e eles agem em cima da pessoa assim para você e descer 2, 3 pontos depois né, fazer você pagar um mico assim, coisa dessa natureza, né? Enfim, passar por situações vexaminosas assim do homem perante as mulheres, assim, as moças assim, tal, né? Eles aproveitam isso porque eles são invisíveis, né? Entende? Eles são livres para fazer o que eles querem, assim, né? Tá certo? Então, olha, bichos peçonhentos extrafísicos. Então, certa vez eu senti uma picada na ponta do dedão do pé esquerdo que parecia ser uma cobra extrafísica. Então, esses bichos são trazidos por obsessores. Às vezes podem ser encantadores de serpente. Então, olha, muitas vezes você vai fazer um estado vibracional assim, que é você estabelecer o estado vibracional é mexer com as suas próprias energias. E às vezes você vê coisas, bichos assim, se desprenderem do seu corpo assim. Você percebe aquilo. Bichos ou objetos que eles põem para vampirizar as pessoas ou para fazer maldade mesmo, assim, para judiar da pessoa, para dar dor no corpo da pessoa, né? Então esse negócio de trazer bicho, assim, para atacar a pessoa, assim, bichos assim, bichos peçonhentos, assim, é muito comum. Os obsessores utilizam de todas essas coisas assim, tá certo? Para provocadores no corpo da pessoa, para a pessoa ficar doente, para ficar deprimido. Então eles agem de todas as formas possíveis e imagináveis, assim, né? Que é para detonar mesmo a vítima, aquela vítima, o alvo deles, assim, né? Então, ó, fraquezas ou carências pessoais. Então, olha, os obsessores exploram as fraquezas e carências das suas vítimas. Por exemplo, carência afetiva e sexual. Por isso que é importante, assim, né, o homem formar uma dupla evolutiva com a mulher para os dois evoluírem juntos, assim, porque essa questão do sexo, assim, e da afetividade é extremamente importante para quem lida com energias. Porque a primeira coisa que, em cima de uma pessoa que vai mexer com a pessoa ali, é o sexo. Ou a afetividade, né? Dependendo da idade que a pessoa está, né? Tá certo? Então é extremamente importante para a pessoa, assim, principalmente quando é jovem, assim, né? Está na faixa dos 20, 20 e poucos anos, arrumar um parceiro, uma parceira, né? É muito importante. Né? Então, o objetivo do obsessor, né? Devido à carência das pessoas, né? O objetivo é fazer a vítima sofrer, né? Cujas consequências vão desde simples perturbações de comportamento, de conduta pessoal, né? Como extremos, chegando a suicídios e tragédias de todos os tipos. Tá? Existem obsessores especializados em uma variedade enorme de deficiências humanas, como, por exemplo, pessoas compulsivas quanto a dinheiro, que não têm controle sobre sua vida financeira. Outro caso, corruptos de todos os tipos. Então, quem é corrupto, assim, onde tem corrupção tem ação de obsessores. Isso é batata. Onde tem coisa errada, assim, condutas erradas, assim, para prejudicar outros, ou enfim, sempre tem obsessão. A ação de obsessores extrafísicos, assim, invisíveis, agindo ali sobre aquelas pessoas, sempre. Há obsessores que se divertem com brincadeiras de mau gosto. Né? Agora, tem obsessão, quando a obsessão é muito difícil, muito grave, assim, crônica, ela passa de uma vida para outra, ou até mais. Assim, às vezes a pessoa precisa de várias vidas, né? Tá certo? Para poder resolver, né? Então, olha, existem soluções, né? Para a pessoa acabar com obsessões, né? Ó, reformulação da conduta pessoal, ou a maneira de você melhorar a sua situação, né? Para não ficar assim vulnerável à ação dos obsessores, né? Procurar se esclarecer espiritualmente, mudança de hábitos pessoais, né? Enfim, e vários outros, né? E eu continuarei dando dicas, assim, né? Ao longo desses vídeos, assim, mas a pessoa pode ficar, assim, de certa forma imune à obsessão, né? À ação dos obsessores. Tá certo? Então, bom dia a todos.